No capítulo 2, no verso 1, diz assim o texto bíblico: Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar em uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: senta-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre: fique em pé ali, ou assente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como os juízes guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aqueles cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras: ame seu próximo como a si mesmo. Amém? Nós falamos a respeito dessa epístola, desta carta registrada, escrita por Tiago, que nós já entendemos que aqui quem escreveu esta carta foi Tiago, o meu irmão de Jesus Cristo, não Tiago apóstolo. Nós falamos que esta carta, ela é uma carta de punho, de conhecimento ou de aplicação geral, pois ela é uma carta destinada às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Sendo assim, o destinatário desta epístola pode ser aplicado toda a igreja de modo geral. Isso expande, se estende até os dias atuais, até os dias de hoje, até nós que estamos aqui. Nós falamos também na semana passada que esta carta ela é uma carta não de profundeza teológica, mas de profundeza prática a respeito da teologia. Então nós falamos que Tiago, ele pega todo o conhecimento teológico e ele vai nos dar a forma prática desta teologia. Por isso que o tema, para este mês proposto é justamente o tema que diz praticando uma fé verdadeira, porque ela é uma carta prática, totalmente prática. Capítulo 1, nós falamos a respeito da fé, da perseverança, de saber suportar as provações, de saber suportar a provação. Tiago também fala que nós devemos praticar a palavra, não ser só apenas ouvintes da palavra de Deus. E aqui no capítulo 2, ele vai ser mais prático do que o capítulo 1, porque ele já vai logo no seu início falando a respeito do comportamento de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo do Senhor Jesus, na qual Tiago ele faz uma ilusão ou uma comparação a respeito de um homem pobre e de um homem rico. Ele diz para os irmãos e diz para nós aqui um exemplo muito claro, muito prático. Se nós estamos em uma reunião, e reunião aqui realmente é o culto ao Senhor, é o momento em que eles se reuniam para cultuar, para louvar ao Senhor, para compartilhar as bênçãos. É tanto que algumas traduções, ao invés de falar reunião, cita sinagoga, justamente porque era um ambiente do culto, era um ambiente onde eles se reuniam. Então Tiago ele dá um exemplo: se vocês estão na sinagoga, ou vou aplicar como hoje, na igreja, no ambiente do culto, e chega no ambiente do culto uma pessoa vestida com roupas reais, aqui ele usa o exemplo de anéis de ouro, joias preciosas, mas
se nós formos aplicar para os dias de hoje, se chega alguém importante no culto, alguém que você sabe que é rico, alguém que você sabe que tem influência, e chega também neste mesmo ambiente um irmão, uma irmã que Tiago considera como pobre, ou seja, uma pessoa que não tem muita riqueza, uma pessoa com vestes mais humildes. E aí que tá, Tiago ele dá um exemplo dizendo: se vocês porventura preparam lugar de honra para essa pessoa importante e despreza o seu irmão que é pobre, que não se veste bem, que não tem muito recurso, não tem muito dinheiro, você não está praticando a verdadeira fé em Jesus. Porque Tiago aqui, ele iguala, dizendo que no reino de Deus não tem diferença o pobre e o rico, não faz diferença alguma. Ou seja, nós como servos do Senhor Jesus, nós devemos se comportar de uma maneira neutra, sem fazer acepção de pessoas, não é verdade? Nós sabemos que alguns talvez vão dar lugar de honras para pessoas de grande influência, e às vezes despreza aquele irmão que não tem influência, aquele irmão que talvez não sabe falar muito bem, que não sabe ler muito bem, que não se veste bem porque não tem muito recurso financeiro. Mas Tiago nos ensina, irmãos, que o cerne principal do cristão, do cristianismo, é amar o seu próximo como a si mesmo. E o verdadeiro amor, ele não está pautado em riquezas financeiras, em bens materiais. O verdadeiro amor, irmãos, é aquele que ama, independente do que a pessoa possui, independente do que a pessoa tem, independente da situação que ela esteja. Nós devemos amar a todos de forma igual, sem fazer acepção. Esta semana eu estava no Facebook acompanhando alguns vídeos, e eu vi o testemunho de um pastor que disse algo muito interessante. Ele contou que ele chegou em uma igreja no interior de São Paulo, uma igreja muito rica, muito próspera, e ele chegou com o seu carro logo no estacionamento da igreja, e ali estava um irmão muito bem educado. Disse: pastor, pode sair do seu carro, fique tranquilo, que eu vou estacionar o carro para o senhor. Ele: não, meu irmão, fique em paz, eu estaciono. Ele: não, pastor, eu faço questão de estacionar o seu carro. E ele saiu do carro. Esse irmão foi lá, estacionou o carro do pastor, disse: pastor, agora eu faço questão de acompanhar o senhor até a tribuna, até o altar da igreja. E aquele pastor ficou observando o comportamento daquele irmão e pensou: rapaz, que irmão educado, me recebeu bem, estacionou o meu carro, me levou até o altar. Que irmão educado, rapaz. E aquele pastor pregou no culto. Quando acabou o culto, o pastor local da igreja tinha feito uma recepção para eles. Quando chegou lá, quem estava servindo a mesa era o mesmo irmão que estava lá estacionando o carro, que levou ele até o altar. E ele ficou observando, e aquele irmão educado servindo a mesa. E o pastor disse para o pastor local, disse: meu irmão, este seu obreiro, ele é muito educado. Rapaz, esse obreiro do senhor aqui, ele me recebeu bem, estacionou o meu carro, me guiou até o altar, está servindo as mesas, ele é um obreiro aprovado. Aí o pastor local disse para ele assim: meu irmão, esse rapaz aí não é nem obreiro, ele é auxiliar dos cooperadores, e ele está em observação, porque talvez daqui a alguns meses ele vai se tornar um cooperador ainda. Mas uma coisa eu falo para o senhor: educado ele realmente é. Sabe por quê? Porque ele é o juiz da nossa cidade. E aquele pregador tomou um susto e parou e pensou: rapaz, o juiz da cidade estava cuidando dos carros, estacionando os carros e servindo as mesas. E nisso, irmãos, esse testemunho, ele me trouxe algo muito interessante como um ensino, dizendo que aqui dentro, quando nós entramos aqui, irmãos, todos nós somos iguais. Aqui não tem diferença. Um juiz, entra um desempregado, todos somos irmãos em Cristo Jesus. Eu disse uma vez em uma mensagem que eu preguei em outro local, dizendo que a igreja é o único local do mundo aonde sentam um pobre e um rico do mesmo lado, no mesmo ambiente. E no final os dois se cumprimentam com a paz do Senhor, se abraçam e cada um vai para suas casas. É apenas aqui aonde todos nós estamos debaixo da mesma graça de Cristo Jesus. Então o Tiago aqui,
ele faz justamente, irmãos, este alerta dizendo para os irmãos: vocês não podem fazer acepção de pessoas, vocês não podem ter preconceitos com o pobre, vocês não podem colocar os ricos em lugar de honra e se esquecerem dos irmãos pobres. Vocês devem tratar todos de forma igual. E é isso daqui, irmãos, é um ensino que vai para todos nós, porque no fundo, irmãos, a nossa natureza humana é propícia a julgar pessoas. No fundo, nós somos propícios a fazer acepção de pessoas, sim, porque nós somos caídos, a nossa matéria é caída. Mas o evangelho de Jesus é isso, irmãos, é para transformar o homem e levar ele ao entendimento de que ele não é nada se não for a graça do Senhor Jesus. Sendo assim, ele precisa tratar todos de forma igual. E Tiago aqui, ele vai fazer justamente um comparativo dizendo: irmãos, como que vocês vão tratar bem o rico e mal o pobre, sendo que Deus escolheu justamente os pobres para serem ricos na fé? Olha que coisa, irmãos. Então Tiago vai dizer: vocês estão selecionando as pessoas de acordo com as riquezas materiais, porém Deus escolheu justamente os pobres para serem ricos na fé. Queridos, isso daqui, irmãos, é justamente a condição que todos nós estávamos diante de Deus. Nós estávamos pobres diante de Deus, miseráveis diante de Deus, delinquentes diante de Deus, totalmente caídos. Mas agora, através da graça de Deus, através da misericórdia de Deus, através da obra do Calvário, nós agora passamos da condição de pobres miseráveis para ricos na fé. É o que o apóstolo Paulo disse, que nós estávamos mortos, mas agora nós estamos vivificados em Cristo, e Ele nos levou a lugares altos celestiais. É justamente a condição que nós estávamos, pobres, miseráveis, mas um dia a misericórdia do Senhor nos alcançou, e hoje nós somos ricos pela fé. É por isso que nós não devemos, irmãos, fazer acepção de pessoas, porque um dia também nós éramos pobres, mas hoje nós somos ricos. E eu, quando falo de pobreza, eu falo de condição espiritual, mas também eu aplico na condição material. Não importa a condição do irmão, não importa a situação da irmã, nós devemos amar a todos como nós mesmos, não importa. Aqui não é o lugar de nós olharmos e fazermos acepções. Todos estão debaixo da mesma misericórdia. E é isso que Tiago nos alerta, justamente dizendo: vocês não podem ter preconceito com ninguém, tratem todos de forma iguais. É isso, irmãos, de forma muito prática. E aqui, irmãos, no verso de número, vou colocar aqui na tela para nós lermos, no verso de número 12, ele diz algo muito interessante aqui, quando ele diz assim, irmãos: portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Queridos, aqui a partir do capítulo 12 em diante, Tiago ele já vai fazer mais uma fala a respeito das obras mesmo. No capítulo 2, o verso 1 até o verso 10, ele fala a respeito do preconceito, de não fazer acepção de pessoas, para amar todos como a nós mesmos, que essa é a base do cristianismo. Mas a partir do capítulo 12, 14 em diante, ele já faz questão de falar mesmo, de forma clara, a respeito das obras. Isso daqui, irmãos, é interessante porque Paulo ele vai fazer mais uma ênfase a respeito da fé, não das obras. Já Tiago, aqui ele vai fazer uma ênfase mais a respeito das obras, porém ele vai pautar estas obras justamente na fé,
não obras vazias, mas obras através da fé. Então, enquanto Paulo, ele diz lá que a salvação, ela é por meio da fé, exclusivamente da fé, não por meio de obras, para que nenhum homem possa se vangloriar, porque se fosse pelas obras, irmãos, talvez alguém diria consigo mesmo: eu sou um homem bom, eu sou um homem justo, então eu sou digno de salvação, enquanto aquele que não faz obras, que não pratica obras boas, não é digno de salvação. Sendo assim, haveria uma vanglória própria do homem, dizendo: eu alcancei a salvação por méritos próprios. Se fosse pelas obras, eu alcancei a salvação porque eu paguei por essa salvação, porque eu fui bom o suficiente, eu fui justo o suficiente, eu pratiquei boas obras, então eu sou merecedor da salvação. Mas Paulo vai dizer: não, meu irmão, não é por obras, porque se fosse por obras, nenhum homem seria capaz de alcançar a salvação a si mesmo. Então a salvação, ela não é pelas obras, ela é pela fé em Cristo Jesus, para que nenhum homem possa se vangloriar. Então a salvação, para você ser salvo, é pela fé, não é pelas obras. Mas aqui Tiago vai dizer: a partir do momento em que você tem a fé em Jesus, a partir do momento em que você confia, sua fidelidade está em Cristo, você recebe o Espírito Santo. A partir deste momento, esta fé automaticamente ela vai gerar obras para o reino de Deus. Ou seja, não significa que é por estas obras que você será salvo, não é isso. A salvação, repito, é pela fé. Mas quando você tem a fé, esta fé ela vai gerar em você obras para o reino de Deus. É por isso que ele diz: de que adianta, meus irmãos, disserem que têm fé, se não demonstrarem pelas suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou roupa, e vocês disserem: até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe der alimento nem roupa, que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza obras, está morta. Queridos, isso aqui é muito sério, porque Tiago nos convida a ter uma fé prática, não uma fé apenas da boca para fora, não uma fé apenas convencional. Eu estou na fé, eu estou debaixo da graça, e você vir para o culto, participar, desfrutar do banquete celestial, ir para casa. Isso é egoísmo. Você precisa compartilhar desse banquete com outras pessoas. Quando você fala de Jesus, quando você declara as boas novas, você está declarando para as pessoas que há um caminho que possa levá-las à salvação. Você está compartilhando com elas a salvação, o mérito da graça que você recebeu. Isso faz parte das obras. Agora você simplesmente vir para a igreja, estar aqui, louvar ao Senhor, ouvir a palavra, ir para casa, isso daqui, irmãos, é uma fé morta. A fé, ela precisa ser prática. Nós precisamos alcançar as pessoas, falar com pessoas, falar de Jesus para pessoas, mas não só falar de Jesus, nós precisamos também ter ações sociais para o reino de Deus, ao ser alcançado. É o que o Tiago fala. Se você for num lar, for numa casa, o irmão está lá com fome, sem roupa, você fala de Jesus, faz uma oração, amém, glória a Deus por isso. Mas a necessidade física daquele irmão também é de importância nossa. Se ele está com fome, nós precisamos dar pão para ele comer. Se ele está com frio, precisamos dar roupa para ele vestir. Este é um comportamento de uma fé prática. É isso que Tiago nos ensina, dizendo: vocês precisam praticar a fé. E ele diz aqui no verso 18: mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obra. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você diz que crê ao único Deus, muito bem. Até os demônios crêem nisso e tremem a Deus de medo. Queridos, olha o que ele diz aqui: que nós não podemos
ficar preso apenas no fato de crermos em Deus. Porque crer em Deus, até os demônios crêem e tremem de medo. Ou seja, se prender em crer é muito raso. Ele está dizendo, você precisa ir muito mais além de crer. Você precisa ir muito mais além de ter a sua fé. Você precisa colocar ela em prática. É isso que ele está dizendo. É o que ele diz lá no capítulo 1, dizendo: se vocês ouvem a palavra, mas vocês não praticam a palavra, vocês estão enganando a si mesmo. É como o homem que olha no espelho por alguns minutos, por alguns segundos, vira as costas, mas esqueceu da própria imagem do seu rosto. Por quê? Ele não pratica, é fútil o seu pensamento, o seu pensar. Então ele diz para nós: vocês precisam praticar a fé que vocês exercem. E esse é o maior desafio, irmãos, praticar a fé. No verso de número 20 ele diz: vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Isso aqui é muito claro, muito direto. A fé sem obras ela é inútil. Não lembre do nosso antepassado Abraão, que foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem sua fé e suas ações atuarem juntas assim? As ações tornaram a fé completa, e aconteceu exatamente como as escrituras dizem: Abraão creu em Deus e isso foi-lhe considerado como justiça. Ele até foi chamado amigo de Deus. Veja que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Ou seja, ele está dizendo aqui, dando um exemplo a respeito de Abraão. Lá no capítulo 15, quando Abraão, ele estava angustiado, aflito, com medo. Ali diz que Abraão acabara de vir de uma guerra. Ele estava próximo da morte, ele pegou na espada, quase morreu, para libertar o seu sobrinho Ló. Agora no capítulo 15, Abraão está vindo de uma madrugada angustiante, aflita, com medo. Deus aparece para Abraão dizendo: Abraão, eu sou o teu escudo, não tenha medo. E Abraão começa a dialogar com Deus, questionar Deus, dizendo: Senhor, mas até agora eu não tenho filhos, o que eu tenho é apenas o meu servo Eliezer, será ele que vai ser o herdeiro de tudo isso? E Deus diz para Abraão: Abraão, não será ele, será alguém do teu DNA. Sai para fora da tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Abraão começa a contar as estrelas, e Deus faz para ele uma promessa dizendo: assim será como as estrelas a tua descendência. E o texto lá diz que Abraão creu em Deus, ele creu na palavra, ele creu na promessa, e ele foi declarado justo diante de Deus. Ou seja, o crer em Deus, a fé dele em Deus, foi declarado ele justo diante de Deus. E aqui ele faz um comparativo dizendo: em seguida, Abraão vai praticar esta fé. Quando ele pratica essa fé? Quando Deus pede para ele o seu filho Isaque. Aí era a hora dele provar a fé através das obras. Aí era a hora de ele mostrar para Deus que realmente a fé dele não era uma fé vacilante. Quando Deus pede para ele o seu único filho, Abraão, irmãos, sem pensar, sem duvidar, ele vai até o caminho do Moriá para sacrificar o seu único filho. Isso seria as obras de Abraão, provando que ele tinha uma fé verdadeira em Deus. Então aqui Tiago faz um paralelo entre Abraão e nós, dizendo: Abraão creu e praticou a sua fé diante de Deus. Da mesma forma somos nós cremos em Deus e precisamos também praticar esta fé diante de Deus. Ou seja, fé e obras, elas caminham juntos. Amém? Fé e obras caminham juntos. E ele vai concluir aqui, irmãos, no verso de número 26, dizendo: assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Olha que interessante, irmãos. Ele dá um exemplo de um corpo, né? Uma matéria que não respira,
Se não respira é porque já não tem mais alma, já não tem mais espírito. Nós somos seres compostos de corpo, alma e espírito, né? A tricotomia nos ensina assim. Alguns são dicotômicos, que fala que a alma e o espírito é uma coisa só. Mas enfim, nós somos compostos de matéria e espírito. E aqui ele diz, assim como o corpo, como a matéria, quando ela não tem fôlego, quando ela não respira, ela está morta, não serve para nada, não passa de um boneco, de um cadáver. Assim também é a fé sem as obras. Ou seja, ele dá um exemplo dizendo que a fé seria justamente o que? O corpo, e as obras seriam o combustível desse corpo. Assim que é o corpo quando ele respira, assim é a fé com as obras, é o movimento. As obras é o que, irmãos? O movimento da fé. As obras vai mostrar a sua fé. O mundo não vai ver quem nós somos pelo que falamos, mas pelo que nós fazemos. O mundo não vai te identificar como cristão só da boca para fora, mas aí do seu comportamento, é com as suas ações. Então a nossa prática para o mundo vai revelar a nossa verdadeira fé. Amém? Então que nesta noite, irmãos, esta palavra que eu prego aqui para vocês que estão aqui, possa servir de combustível para vocês e para mim também. Que nós venhamos a partir desse estudo, deste mês, né, praticando uma fé verdadeira, que nós venhamos arregaçar as mangas e começar a agir, não só falar, mas agir, colocar a nossa fé em prática. Que este mês de junho, irmãos, possa ser um divisor de águas para esta igreja, para nós aqui, que nós venhamos colocar mesmo a fé em prática, praticar uma fé verdadeira, que esta igreja ela possa crescer como uma igreja que também tenha obras, que também tenha ações sociais, e que nós venhamos ter uma fé prática. Amém?